Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho nesta sexta-feira Pavisquinha, Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira. O que é que aconteceu aqui? Onde é que eu estava com a cabeça? Putz, não sei Isso era o que tu explicar. querias, isso era o que tu querias da verdade. Isso era... Não, é pá, não sei porquê. Tipo, Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Brito Reis, como é que estás? Epá, estou bastante sensibilizado pela quantidade de mensagens que recebi na última semana. Depois da nossa intervenção no final do episódio da semana passada sobre como escrever foda-se. E muita gente que me veio dizer que de facto é um flagelo que está aí, o foda-se com 2 S e o foda-se com 7 cedilha. Pensei que tinham arranjado uma caravana, que era por isso que tinha que falar contigo. Não, mas olha, tenho muita gente a tentar arranjar-me caravanas. Eu, entretanto, já tenho um plano B, caso isso não venha a acontecer, mas de repente estou na expectativa, porque há muita gente que de facto se chegou à frente para tentar arranjar aqui uma caravana. Mas não, tem a ver apenas com isso, com a língua portuguesa. Aliás, eu queria aproveitar aqui para dizer que eu tenho sido discriminado ao longo da minha vida, Ok. Muitas vezes discriminado, por fazer uma coisa que aparentemente vai contra a norma daquilo que é o normal nisto das relações humanas, que é usar pontos finais nas minhas mensagens do WhatsApp. Eu normalmente ponho sempre um ponto final, enfim, respeito a pontuação, escrevo tudo até ao fim. E aparentemente isso não é bem visto na comunidade. O quê? Usar pontuação? Exatamente. Aliás, tu não imaginas quantas vezes... Que comunidade? A comunidade das pessoas humanas, como diz o outro. Tu não imaginas quantas vezes eu já recebia mensagens do género: desculpa lá, estás chateado comigo? É que estás a usar pontos finais nas mensagens do WhatsApp. Mas só uma cena, isso foi malta mais nova ou não? É que pode Mais haver aqui nova, uma mais velha, tudo. Eu tenho às vezes uma que eu acho que já consegui ultrapassar, porque entretanto já trabalho há algum tempo com as pessoas, mas tive durante muito tempo problemas com a utilização de emojis e da expressão LOL. Porquê? Porque Não, mas isto agora LOL para ti é o teu ponto final agora, quer dizer. Aparentemente LOL e um smile normal são interpretados por uma geração abaixo da minha como uma cena passiva ou agressiva, estás a ver? Okay. E não aquilo que verdadeiramente querem dizer. Eu sou um gajo de LOL, eu uso LOL frequentemente, tipo, não quero ser julgado, usas mas muito, uso porque é engraçado, ou seja, porque estou a reagir a algo que é engraçado. E a malta interpreta como sarcasmo ou como sarcasmo coisas, ou ironia, yeah. Uhum. E também já me aconteceu os smiles serem tipo, este gajo está aqui com um smile, está tipo passivo ou agressivo, e eu tipo, não, é só um smile normal. Ou seja, não estou-te a perguntar isto porque já me aconteceu estar deslocado em termos da utilização de grafia. Eu estou permanentemente deslocado, aliás, estou a fazer terapia por causa disso, porque de facto insisto em respeitar a língua portuguesa e colocar pontos finais no final das frases. Aliás, insisto em começar as frases com maiúscula, que aliás até é uma coisa automática no WhatsApp, mas eu só recebo mensagens de pessoas que começam com minúscula. Portanto, ou das duas uma, ou carregam para aquilo começar com minúscula, ou vão às definições para alterar para aquilo começar sempre com minúscula, o que ainda é mais estranho para mim de entender. E portanto queria, por um lado, desabafar aqui, porque normalmente desabafo sempre no teu colo. Tem sido muito difícil. Colo metafórico, só para deixar isto claro, um colo metafórico. Às vezes metafórico, sim. Tem sido difícil para mim lidar com esta sensação de exclusão da sociedade. Só conheço mais uma pessoa que, tal como eu, tem esta mania parva, pronto, de respeitar a língua portuguesa, que é o Miguel Tavares, que é treinador de basquetebol, a quem manda um grande abraço com ponto final. Aliás, em relação à utilização de emojis, faz-se muito o emoji no fim, não é? E o emoji no fim fica bem para quem escreve sem pontos finais.
faz ali um espaço e metes o emoji. É o que eu faço. Eu faço ponto final, espaço e emoji quando isso não, isso é sociopata, puto. Não é? Isso não, meu. Isso não. Isso não faz às vezes faço um esforço quando tenho que meter um emoji para não pôr o ponto final e sinto que me falta qualquer coisa. Sinto-me despido. É que não faz sentido. Sinto-me nu. Porque o emoji funciona com ponto final, está associado àquela frase. O emoji é uma reação que termina a frase, estás a ver? Portanto, Está bem, mas a frase termina com um ponto final e depois pode vir a reação. Mas parece que estás a mudar de assunto, estás a ver? Parece que o emoji não tem nada a ver com o que vem antes. Tem, o que vem antes eu não deixo coisas penduradas antes. Não gosto de deixar coisas penduradas. É uma cena minha, não gosto. Se alguém tiver mais informação sobre etiqueta na utilização de emojis e pontos finais em Mas grupos... qual etiqueta? A etiqueta é o que tu aprendeste na escola, pá. Putz, certo, mas as coisas evoluem, né? Nunca ouviste o Marco Neves a falar de linguagem? Olha, já uma cena, muitas vezes. não falei com o Lucas na semana passada de comida, mas tenho de dizer que fui a grande spot esta semana. Num sítio chamado Taberna do Mar, não sei se conheces, puto. Fica ali na Graça. Não conheço. E serve sobretudo pratos ligados ao mar, né? Como o próprio nome indica, peixe. E não, na verdade, jantar éramos 4 pessoas, uma delas era uma antiga cliente, portanto até estávamos mais ou menos à vontade. E tem um menu de degustação de 10, não vou dizer pratos, porque nem tudo é um prato, de 35 euros, que eu sei que é algum dinheiro, mas para a realidade de Lisboa não é assim tanto, se formos pensar bem. E pá, eu comi coisas bué fixe, portanto, torricado de sardinha, uma sopa de peixe assim em shot, estás a ver? Que estava ótima. Comi até um dumpling de língua de vaca. Pá, assim, coisas, recomendo bastante. Acho que vale a pena a visita. Recomendo bastante também irem ver a Odisseia. Pá, em princípio vou este fim de semana, sim. Yeah. E depois digam-no, o que é que acharam? Depois digam. O que é que tu achaste? Não queres comentar já? Ou... Gostas de Nolan? Eu sou fã de Nolan, não é? Eu não percebo nada de cinema, né? Portanto, começa já por aqui. Mas eu achei que o filme tem um mérito bué fixe, que é, esta história tem bué de anos, né? E tu consegues ir ver o filme e acompanhar a história e interessar-te por uma coisa, epá, que na teoria seria uma história difícil das pessoas se interessarem por, percebes? Então eu acho que esse mérito É o mérito do cinema, não é? Ninguém lhe tira, estás a ver? Sim, está bem, mas sei lá, esta história já existe há bué de tempo. É verdade. Tem havido imensos filmes, ainda no ano passado saiu um filme sobre uma parte desta história com o Ralph Fiennes e etc. Ou seja, sobre só a parte em que o Ulisses regressa depois de ter estado não sei quantos anos fora. Pronto. Mas eu acho que o filme é porreiro, estás a ver? Acho que o filme é porreiro. Sei que tem tido aí umas críticas estranhas na crítica de cinema portuguesa. Também normalmente é sinal que o filme é bom, não é? Não é uma coisa que surpreenda assim tanto, estás a ver? Mas eu acho engraçado e acho que o cinema, não vou dizer que está de volta, mas sinto que os últimos anos têm trazido uma coisa importante, que é as pessoas voltarem a falar e voltarem a interessar-se por querer ir ver uma coisa ao cinema, estás a ver? Tiveste a Barbie há uns anos com a cena do Oppenheimer, né? Mas foi muito mais a Barbie do que o Oppenheimer, é importante dizer. Mas a Barbie e estes fenómenos, né, das pessoas quererem ir ver, estás a ver? E há muitos fenómenos destes nos Estados Unidos, cá em Portugal há menos, mas é fixe, estás a ver? É fixe que a malta queira ir ao cinema e queira escutar salas para ir ver, estás a ver? Porque o cinema, infelizmente, é uma indústria, pelo menos as salas de cinema, que não vive propriamente momentos de grande fulgor, ou não viveu nos últimos anos, por isso acho fixe. Apesar de quando eu fui, estávamos lá, eu e mais 2 pessoas, atenção, quando eu fui ver ao cinema, mas eu não fui ver em IMAX, nem em XL Vision, nem nessas coisas todas. Fui ver numa sala normal, ali das Amoreiras, às 11h30 da manhã de um domingo, estás a ver? Eu sou o gajo que gosta de ir ao cinema de manhã. Sou. Gosto de ir sozinho, fui sozinho ao cinema de manhã. Portanto, deixa aqui o conselho. Acho que é fixe irem ver Odisseia, acho que é fixe irem ao cinema. Estou curioso porque gosto muito do Nolan. Gosto muito do Nolan, o Memento é um dos filmes da minha vida. Normalmente tenho um carinho particular por filmes que fogem um bocadinho às normas
a construção da narrativa ali do Memento não é o normal para um filme, não obedece à estrutura normal de um filme, um bocadinho, sei lá, o Elephant do Gus Van Sant, lembras-te que foi filmado todo num só plano? Eu gosto assim desses filmes que vão um bocadinho contra a norma. Eu vi o Elephant no cinema. A sério, não vi no cinema. Era puto. Inacreditável. Já não me lembro muito bem, eu era miúdo. Deve ter tido grande impacto esse filme no cinema. Não vi no cinema. Eu acho que foi assim o primeiro filme tipo meio independente que eu fui ver, estás a ver? Ao cinema. Acho que até foi ao Monumental, uma coisa assim, mas foi com os meus pais, na verdade. Não sendo eles tipo os maiores tipo fãs de cinema independente, mas fui com eles e curti. Estou a dizer cinema independente, atenção, não é tanto mainstream, não era tanto aquilo que estávamos a ver. O Elephant não tinha essas características. Para quem não sabe, é um filme sobre os atentados de Columbine nos Estados Unidos, que foi ali uma coisa que aconteceu ali. Não sei se foi antes do virar do século, se foi logo depois, mas foi naquela altura. O Gus Van Sant na altura, ele gostava muito, lançou, é uma espécie de dogma, chama-se, é o Dogma 95, enfim, a corrente pela qual ele se regia naquela altura, que é um bocadinho, os atores estão a fazer o que estão a fazer e o trabalho dos câmaras é ir apanhar, ou seja, não é tudo uma encenação e uma coreografia. Os câmaras é que têm que estar ali no momento certo em que as coisas estão a acontecer. Já estão só a viver, eles estão só concentrados a viver e não tanto a pensar que têm que estar virados para este lado porque a câmara está para este lado. Eles estão mesmo a representar de forma o mais intensa possível e o trabalho dos câmaras é apanhar as coisas no momento certo. E esse... E na altura, por acaso há um filme dele eu estava a estudar e tinha uma série de cadeiras de cinema e então fiquei maluco com esse filme na altura. Mas o Nolan fez o Memento e aquilo teve não sei se já viste o Memento. Já vi há muito tempo. Não é um dos bons filmes do Nolan. Há muita gente que coloca outros filmes também porque foram blockbusters acima desse na hierarquia, mas eu acho que a história e o twist que ele fez, quer dizer, eu sou um fã de cinema que depois tem um twist no fim, quer dizer, gosto muito dos filmes do M. Night Shyamalan por causa disso também. Enfim, sabem, tocam-me no coração esses realizadores. Não é o meu filme favorito do Christopher Nolan. Adoro. Isso posso dizer. Adoro. Depois tem a Carrie-Anne Moss, não é? Qualquer filme com a Carrie-Anne Moss fica a ganhar. Ok. Eu gosto muito do Batman. Do Batman com o Heath Ledger. É muito fixe, é muito divertido. É um filme. Sim, é verdade. É cheio. E gosto bem do Prestige, na verdade. O Prestige. Não vi o Prestige. Sobre os mágicos. Sobre os ilusionistas, não sei se nunca viste. Sim. É brutal. Não vi esse. Muito fixe, é mesmo muito fixe. Ou seja, na verdade são dois filmes, quer dizer, o Batman até tem alguns efeitos especiais, mas não são assim tão espetaculares visualmente, estás a ver? Que eu sinto que é uma coisa que associamos muito ao Christopher Nolan. Eu gostei muito do Oppenheimer também. Mas pronto, assim, seria assim o meu top, mas é isto. Pronto, se calhar não falamos mais de cinema. Já chega. Falamos de cinema, já falámos de shots de... nigiri de sardinha, comi lá naquela taberna do Marcos. Épico, puto, épico. Aliás, o nigiri de sardinha... Estou tentado a ir lá. É o prato de assinatura do chefe, segundo disse a senhora que nos estava a servir. Ela traz-nos, éramos 4, traz 4 nigiris, depois vem a seguir e diz: querem mais alguma coisa? E nós, eram mais 4 destes, já sabor. Porque isto, está-se bem. Olha... Muito bom. Estamos naquela altura chamada Silly Season, não é? Não vamos trazer nenhuma lista ainda, porque ainda há coisas para falar, curiosamente, nomeadamente aquilo que se passa nos Warriors, que renovaram contrato por um ano com Draymond Green, um ano 27,7 milhões de dólares, que acho que era mais ou menos o que ele estava a ganhar, não era? Ou seja, não houve aqui grande mexida. O Draymond que teve on hold, não é, no seu contrato para perceber se o LeBron se ia juntar ou não e para fazer algum ajuste. Não fez, isto significa, como acho que até já falámos aqui, eu e o Lucas, pelo menos no passado, isto significa que o Steph Curry vai passar mais um ano em Golden State, mais um ano da sua carreira, sem provavelmente ter probabilidades de lutar por alguma coisa, porque o Jimmy Butler vai estar de fora grande parte da temporada. Moses Moody também. E é isto. E é o Steph, o rookie, não é? Que foi o MVP da Summer League, o Yaxel Borg. Que é um rookie, pronto. Apesar de ser um rookie daqueles mais velhos, não é? Ou seja, não é um rookie já com 23 anos, o que é assim.
Tens Curry, Green, Horford, Porzingis, tudo gente com 35 anos ou ouvido grandes lesões, não é? Butler, Moody, é tudo Podziemski, Gui Santos. E por isso, mas diz. Tinha 2 perguntas para ti, né? A primeira é se achas que os Warriors deviam ter renovado com o Draymond Green. Se achas que eles não deviam ter só assumido que pá, puto, está-se bem, vai só para Detroit. Eu sei que era difícil de gerir, se calhar emocionalmente, mas vai lá a tua vida. Ou fazer um sign and trade ou alguma coisa assim. Porque ele agora, a renovação dele é um contrato que até lhe permite vetar as trocas. É isso. Essa é a grande questão. Ele tem Essa isso. É a grande questão. Ele tem isso. E a segunda, está aqui já possíveis destinos para Steph Curry, para ti, se caso os Warriors queiram trocá-lo no meio do ano. Mas calhar vamos ao Draymond Green primeiro. Sim, é que o Draymond Green ganhou poder no meio disto tudo, não é? Porque ele, ao declinar a opção para dar flexibilidade aos Warriors para eventualmente irem atrás do LeBron James, terá sido esse o plano por trás daquela quebra do contrato, portanto, por recusar acionar a opção, a player option, que lhe permitia ficar lá mais um ano. Acabou, ao fazer o resign, por lhe dar essa leverage, essa alavancagem adicional de agora ele pode vetar qualquer tipo de troca. Ou seja, se chegarmos ali a fevereiro e a época estiver a correr mal e houver gente com ideias, isto se calhar fazíamos aqui uma troca de desespero e trocávamos o Draymond para algum lado. Este ano já não podem, a não ser que ele queira. Portanto, ficam com pés e mãos atados e ficam agarrados ao Draymond até ao final da temporada, não podem trocar sem o consentimento dele. Se ele tivesse simplesmente exercido a opção, não teria esse direito, portanto, basicamente ele ficou com o mesmo salário, mas ganhou a possibilidade do veto. E lá está, os Warriors têm os 6 jogadores mais bem pagos dos Warriors têm mais de 35 anos ou vêm de uma lesão grave ou estão ainda em fase de recuperação de uma lesão grave e não há certezas de que possam jogar este ano, como são os casos do Jimmy Butler, que fez a ruptura do ligamento cruzado anterior em janeiro, e o Moses Moody, que fez a ruptura do tendão rotuliano em março, mesmo ali no final da fase regular. Há aqui um detalhe interessante em relação ao Steph Curry, é que o Curry vai entrar agora no último ano do seu contrato e vai ser elegível para uma extensão a partir de agosto. Portanto, a partir do próximo mês, estamos a gravar isto a 31 de julho, a partir de agosto o Curry é elegível para uma extensão. E há muitas teorias sobre o que é que os Warriors podem fazer em relação ao Steph. O valor mais alto que está em cima da mesa para a renovação são 2 anos, 136, 137 milhões de dólares, o que dá cerca de 68 milhões por temporada, e que 2 anos levaria o Steph a ficar em São Francisco até aos 40 anos. O Shams disse esta semana que há interesse das duas partes em renovar, obviamente, apesar das notícias que não conta com o Joe Lacob, porque o dono da equipa quer rejuvenescer e quer começar a pensar na segunda timeline da equipa, no pós-Curry e no pós-Draymond. Isso eventualmente terá impedido os Warriors de serem um bocadinho mais agressivos agora na Free Agency. Aliás, são a única equipa da NBA que não adicionou absolutamente ninguém. Até os Pelicans adicionaram um jogador de rotação, mas os Warriors são a única equipa da NBA que não fez absolutamente nada. Mas o Shams reforça que há interesse das duas partes, e parece-me que é normal que isso aconteça. O Curry já disse várias vezes que quer reformar-se um Warrior, mas também já disse que não quer passar os últimos anos como numa equipa má. Isso é uma forma com sorte, puto. Isso é uma forma dos Warriors de pressionar os Warriors, não é? A fazerem alguma coisa. Agora parece-me que eles não estão muito tentados a fazer alguma coisa. Queres ouvir as trocas que tenho para ti ou não? Antes das trocas, deixa-me só dizer-te que o Brian Windhorst sugere uma coisa interessante em relação ao Steph Curry, que é os Warriors devem dizer ao Curry
para não assinar uma extensão de contrato até ao início da época. A ideia é, aqui o Draymond termina contrato para o ano, 2027. O Butler termina contrato para o ano, portanto são 57 milhões, é contrato expirante. E o Curry tem este último ano de contrato, que são 62, 63 milhões, também é o último ano. E, portanto, se nenhum deles, se eles não fizerem a extensão com o Curry e souberem navegar uma época inteira dos mídia a falar do Curry que não tem contrato, que não tem extensão de contrato assinada, eles podem chegar ao próximo verão com cap space para adicionar um ou dois jogadores de topo e eventualmente até poderem beneficiar do interesse do Curry em assinar por menos dinheiro, não é? Um bocadinho seguindo o exemplo de outros jogadores que querem ser relevantes no final da sua carreira e poderem fazer isso. Agora, o receio de tu não assinar já uma extensão com o Steph Curry é que de repente chegas ali à mudança do ano civil e estás com 10 vitórias e 30 derrotas, o Curry sem extensão assinada e de repente o Curry pode perder a vontade, não é? De se comprometer com a equipa. Portanto, o Brian Windhorst defende isso, portanto, que eles deviam ir para a época sem extensão de contrato assinada e manterem o máximo de flexibilidade, que é a palavra da moda na NBA, para o verão de 2027. Mas é arriscadíssimo, é arriscado. Agora, seja como for, mesmo que eles assinem a extensão, uma coisa é certa, o Drummond expira daqui a um ano, o Jimmy Butler expira daqui a um ano, portanto são 70 e tal 80 milhões que saem dos livros. Mas isso significa que este ano é declaradamente desperdiçado e mais um ano desperdiçado. E já não é o primeiro que estão a desperdiçar deste Curry. E isso tem peso também do ponto de vista psicológico, não é? Claro. Há de desgastar um bocado, mas pronto, pá, no final do dia também são milionários, né? Estou a gozar. Pá, tenho aqui trocas para ti. Provavelmente nenhuma aconteceria, mas tenho 4 trocas para ti. Não, 5 trocas para ti. Uma já foi falada até no passado. Aqui o Lucas acho que já mencionou, que é mandar o Steph para San Antonio pelo De'Aaron Fox e o Carter Bryant. Tinha de ser mais alguém para compor o salário. Óbvio que eu não vou mencionar aqui piques, mas é óbvio que os Warriors vão querer piques e portanto há coisas aqui que teriam de implicar mexer em piques. Mas o que é que achas disso? Se os Spurs dessem tipo um caminhão, tipo 3 piques de primeira ronda aos Warriors, acho que eles aceitavam ou não? Pá, não sei se aceitavam. Não sei se descartavam do Steph para virar já, tendo a possibilidade de esperar um ano e terem aqui 80 milhões em cap com as saídas do Draymond e do Jimmy dos livros. Eu não sei se eles se sentem tentados a virar o Steph por piques, mas não sabemos as conversas que Joe Lacob tem com o Mike Dunleavy lá por trás, fechados entre 4 paredes. Portanto, poderia acontecer. Se seria interessante Steph a brincar, a fazer handoffs com o Embiid. Com o Embiid, ligeiramente interessante. Era de graças. A outra hipótese era Steph para Miami, pelo Wiggins, Jovic, Davion Mitchell e, como é óbvio, tinha de ser muita pique aqui. Muita pique. Pá, não sei. Eu acho que piques futuras para o Zito vão ser valiosas porque se isto acontecesse, não é? O Steph e o Giannis não vão para novos. Portanto, isto tinha de ser aqui um movimento a apostar que em 2030 ambos os Miami iam ser maus. E os Warriors... Não sei de cor o estado das piques dos Miami, quantas é que eles têm, porque certamente não têm tudo disponível para os próximos anos, mas vais claramente tentar resolver o problema de espaçamento que está criado ali com a coabitação do Giannis Antetokounmpo e do Bam Adebayo. E portanto podia ser, em termos basquetebolísticos,
seria porreiro. O Eric Spoelstra conhece muito bem o Steph Curry também dos tempos de seleção. O Spoelstra tem sido adjunto em várias iterações da Team USA e agora vai passar a ser o principal, portanto essa ligação já existe. Era uma possibilidade também, não faz sentido do ponto de vista basquetebolístico, se queres que diga que vai acontecer, não, eu não acredito que nenhuma vá acontecer, mas, sim. mas percebo a tentação de quereres meter o Steph ao lado do Giannis, sim. Não, mas achas que era difícil o Zit? Mas o Zit já tem pouca gente, já tem uma rotação curtinha, já tem pouca gente ali. Está bem, mas para fazeres os salários, para conseguires encher salários, tens que mandar Davion Mitchell, Andrew Wiggins, se calhar mais um ou dois. Aí de repente, quer dizer, jogam só os três, né? O Steph, o Bam e o Giannis, jogam 3 contra 5. Não sei o que mais. Aqui a ver, o Zit ainda tem 3. O Clay ia logo saltar fora e ia para Miami para o pé do Steph, não é? O Zit ainda tem 4 piques de primeira ronda para dar. 5 até. Tem 28, tem 27, 28, 29, 30 e 32. É o que eles têm para dar. Deixa-me adivinhar, não tens uma troca para Houston também? Claro, puto. Claro que tens. Claro que tem. Houston então acho que tem 6 picks dos próximos anos e todas muito valiosas. Né? Şengün e Van Vliet para os Warriors por Steph Curry. Voltar a estar com o KD. Eu acho não acho esta... Ou seja, é óbvio que os Warriors não vão trocar o Steph Curry, mas de todas as que eu tenho aqui, eu acho que esta seria a mais possível. Epá, eu acho que os Rockets não faziam isso. Trocar o Şengün com 20 e tal anos pelo Steph de 40. Não sei se faziam isso. Não sei, eles têm o KD, e querem ganhar já. Pois, não sei se estão assim tão quentinhos no Şengün. E acho que se fosse para ganhar um campeonato, acho que faria. Que eles andam a construir para ganhar um campeonato, parece-me. Sabes o que é pior do que um campeonato? 0 campeonatos. 0 campeonatos é pior. Steph para os Cavs por Evan Mobley. Era esta a troca só. Steph vai para os Cavs e o Evan Mobley vai para... Péssima ideia que tiveste. Não podias ter acabado de não, atenção, isto depois, eu acho que isto não pode ser só assim, acho que depois tens tirado lá o Arden. Tens tirado lá o Arden e o Donovan Mitchell, vais ter um backcourt de Steph Curry e Donovan Mitchell. Eu teria. Quem é que defende? Pergunta a Sofia. Está bem. E por último, só para brincar um bocadinho, Steph Curry e Noah Clowney para os Sixers. Michael Porter Jr. e VJ Edgecombe para os Warriors, Joel Embiid para os Brooklyn Nets. Isto é tudo possível, puto. Isto é tudo possível. Tu queres meter o Steph a jogar com o LeBron à força toda? Ou com o KD ou com o LeBron, Quer meter o Steph a jogar com o LeBron? Olha bem isto. Olha bem. Maxi, LeBron, Steph e Jaylen Brown. Os 4 ao mesmo tempo. O Jaylen Brown, as vibes. Esta semana ouvi um podcast e eu achei isto é a cara do Diniz. Que era basicamente um power ranking de vibes na NBA atualmente. E eu, só mais um assunto antes de irmos aos nossos amigos da Betano, porque já saíram os convocados da Seleção Nacional e já sabemos que vamos ter, se correr tudo bem, né? Se nenhum deles se aleijar entretanto, vamos ter Nemias e Ruben Pereira os dois na seleção, que eu acho que já aconteceu, mas se calhar não aconteceu com eles no momento em que estão nunca agora. Nunca aconteceu. Então pronto. Nunca aconteceu. Primeira vez, Nemias e Ruben Pereira na seleção, para o duplo confronto de Portugal com a Geórgia e com a Espanha. São boas notícias, são bons reforços, né? De uma equipa que tem estado a jogar bem e que deixou um gajo sonhar, né? Estão fazendo um cara sonhar, né? Ou não? Estão ou não estão? Sim. Sim, há muita expectativa porque há muito tempo que se espera que esta dupla interior se possa juntar na seleção. O Prey fez apenas 2 jogos pela seleção sénior, foi em fevereiro de 2024, já lá vão 2 anos e meio, numa fase de qualificação qualquer para o Eurobasket. E na idade dele, esses 2 anos fazem muita diferença. Sim. No desenvolvimento físico, etc. Ele faz isso ali no final do seu primeiro ano. Do seu primeiro ano? Ou não? Não, ainda nem sequer estava na NCAA, julgo. Acho que ainda nem sequer estava na NCAA. Estava na transição do Juventude Badalona para a NCAA. Talvez.
Sim, foi por aí. Se calhar já se sabia, foi em fevereiro, foi em fevereiro, então, ele foi convocado, ele estava na Europa, sim. E criou logo uma ligação muito gira com o Travante Williams, a jogar ali um two-man game interessante com o Travante. Entretanto passaram 2 anos, passaram 2 anos do Prey a ganhar muito corpo, ele está um bicho cada vez maior, a ganhar uma capacidade também de lançamento. Tem sido um grande foco do Rick Pitino nestes 2 anos em St. John's, dar-lhe habilidade, dar-lhe repetições de lançamento exterior, e ele obviamente é muito versátil defensivamente e ofensivamente já está a começar a fazer cada vez mais coisas, portanto chega este Ruben refinado à seleção, ele que não foi ao Eurobasket no ano passado porque o Pitino não deixou. Houve o St. John's começou a treinar mais cedo, foi estranho, porque o Pitino também tem um base grego que fez o estágio com a seleção grega e só foi cortado na última convocatória, na convocatória final para o Eurobasket no ano passado. E o Prey nem sequer foi ao estágio. Nem sequer veio ao estágio. Houve ali uma série de coisas que não correram bem, mas agora, e apesar do Prey se ter lesionado no último jogo do March Madness, ele fez uma pequena fratura no antebraço no jogo com o Duke, no tal jogo em que ele marca 4 em 4 de 3 pontos, e toda a gente ficou chateadíssimo com o Rick Pitino. Chateadíssimo porque ele não o utilizou quase na segunda parte. Sim, tens razão. Estou a dizer, de água na boca cá em Portugal, tipo, espera aí. Isto está tudo muito entusiasmado com ele para a próxima época, porque os 3 postos que estavam à frente dele na rotação saíram todos, eram séniores e saíram todos. Portanto, o Prey vai ser titular em St. John's, que é uma equipa que vai andar a lutar por coisas. E vai jogar a poste? Vai, porque eles contrataram um poste, mas que fez já rebentou o joelho já, portanto nem sequer está na rotação, e foram buscar agora que era um puto de sub-18 do Partizão, do Estrela Vermelha, já não me recordo, acho que era do Estrela Vermelha, mas é um puto tenrinho de sub-18 ainda, que vai para lá, ainda vai fazer a transição, e para aí já tem 2 anos de NCAA, portanto está claramente à frente na rotação. Portanto, vai jogar e nem sequer... 4, estás a ver? Ele vai ter que jogar a 5, que eles não têm mais opções. Portanto, estão um bocadinho limitados nisso, mas na seleção vai jogar a 4 certamente, se partilhar o campo com o Nemias, como se espera. O Nemias que fez Eurobasket, e portanto eles nunca se cruzaram na seleção. Aliás, eles acho que só estiveram juntos uma vez, que foi quando o Nemias foi ao All-Star da G-League, não sei se te lembras, que ele fez parte da equipa do Scoot e esteve lá no All-Star da G-League. O Prey foi assistir ao All-Star esse ano, não sei se a equipa dele estava a jogar na altura ali perto, mas ele foi assistir ao All-Star, esteve lá, mais o Carlos Barroca e a Mary Andrade e a Tisha, enfim, juntou-se ali a nata toda do basquetebol português e estiveram juntos um bocadinho, mas eles na verdade não têm muito tempo juntos sequer a conviver, portanto não se conhecem basicamente, e portanto será uma oportunidade para se conhecerem fora de campo, e depois dentro de campo também de criarem aqui aquilo que pode ser o frontcourt, não é do futuro, é já do presente da seleção, mesmo que eles não possam jogar nas outras janelas. Vai haver uma janela depois em novembro e outra em fevereiro, março, e eles nessas janelas não podem jogar quer um quer outro, porque é no meio da época da NBA e da NCAA, mas portanto esta era a última oportunidade, ou a primeira e a última para já, que nós temos à nossa frente de termos os dois em conjunto, numa altura em que está toda a gente disponível e portanto parece-me que vamos ter um Portugal em grande e que deixa a gente sonhar contra uma Espanha que está numa fase de renovação. Saiu o Scariolo depois do Eurobasket e entrou o Chus Mateu. O Chus Mateu está a renovar a seleção, fez a primeira convocatória e a média de idades da seleção espanhola é é menos de 24 anos, 23,8, portanto são muitos putos. Yeah. Muitos putos, e ele fez questão de chamar os 5 jogadores da NBA, o Santi Aldama, o Hugo Gonzalez, okay. O Hugo Gonzalez, portanto são os 2 jogadores já com experiência da NBA, e depois os 3 que foram escolhidos no draft deste ano, o Adaimara, escolhido na posição 12 pelos Oklahoma City Thunder, mais quem? O gajo o Sérgio Delarré, não é? Posição 25, e o Baba Miller, posição 36 dos Clippers. Eu curto esse Sérgio Delarré. O Delarré é a máquina. É um bocado a minha onda.
O Delarrey é máquina, pá. O puto tem brilhado na Euroliga nos últimos anos, ao serviço do Valência, e não sei até que ponto vai conseguir já ter muitos minutos, mas é um puto que faz muitas coisas bem, pá, muitas coisas bem. Yeah. Um gajo grande, boa tomada de decisão, não é um rookie na cabeça, não é um rookie, pá, é um puto que eu acho que pode ter uma carreira muito sólida na Liga. Vamos ver. Bom, vamos aos nossos amigos da Betano. Porque como sabem as odds não mentem, né? Portanto, e este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor. Olha, deixa-me só dizer antes, desculpa estar a interromper ainda por cima na altura da Betano, no patrocinador, puto. Desculpa. Vamos lá fazer Betano e eu já te digo, vá, desculpa. Não, diz, estou a gostar. Então tens acompanhado a polémica do Nemias nos Estados Unidos por causa do Hakeem Olajuwon? Já me apareceu aqui umas coisas. Inacreditável como se perdem coisas no contexto. Mas explica às pessoas, o que aconteceu foi que o Nemias está cá. Aliás, o Nemias assinou o contrato e foi uma semaninha, ou o que é que foi, para a República Dominicana com malta de amigos de infância. Pegou numa série de amigos e foi passear, foi um porreiro. Depois está cá, atualmente, está cá com o seu training camp. Está com o seu training camp, né? Fez uma série terceira edição. Trouxe 5 treinadores dos Celtics. Ontem vi que o Haywood Smith também está cá, estava lá no training camp, o gajo que esteve nos Miami Heat e nos Brooklyn Nets, e portanto há ali uma ligação qualquer com o Nemias que eu nem sequer conhecia. Falaste há pouco do De'Aaron Fox. O De'Aaron Fox está em Lisboa. Está cá. E nem sequer esteve com o Nemias. Está cá a passear e pediu para treinar. Então esteve a treinar no CNN ali em São Bento. Essa parte sabia que estava cá. Teve cá o Klay Thompson e o Buddy Hield também agora. Lisboa está na moda para a malta da NBA. Mas o Nemias deu várias entrevistas nestes últimos dias por causa do training camp. E na entrevista que deu ao Miguel Candeias, o Candeias, em jeito de brincadeira, perguntou-lhe: tens sido muito comparado ao Hakeem Olajuwon. O Hakeem é conhecido por trabalhar com postos no frão e de ser famoso o facto dele cobrar $100,000 por uma semana de treinos. Muita gente te compara ao Hakeem. Estavas disponível muita para... gente compara ao Hakeem, calma também. Há uns malucos lá nos Estados Unidos que voltam e meio quando o Nemias faz assim um trabalho de pés porreiro, comecem a dizer, aliás, ele é o Neem the Dream, não é? Já tem uma das alcunhas do Nemias, é Neem the Dream. Tem a ver com essa capacidade dele de trabalhar bem com os pés. E o Miguel perguntou-lhe se ele estava disponível para desembolsar $100,000, agora que tinha sido dado um novo contrato, para treinar uma semana com o Hakeem. E o Nemias, em jeito de brincadeira, começou-se a rir e disse: não, pá, eu sou ferreta, $100,000 para treinar, nem pensar. Disse assim, em jeito de brincadeira. É claro que isto depois perde-se tudo na tradução, não é? Porque uma coisa é tu veres e ouvires o tom do Nemias com que ele diz isto. Depois isto traduzido e transcrito para texto, não está lá dito que ele estava a rir e não sei o quê, e algumas traduções nem sequer põem a parte do não, eu sou ferreta, que é a expressão ali mais de brincadeira, e de repente o que está escrito é: aceitavas treinar com o Hakeem? Não, eu não pago $100,000 para treinar. E de repente passa a ideia que ele, não sei se não quer treinar ou assim, e de repente está a ser rasgado nos Estados Unidos com as contas agregadoras. E toda a gente a dizer que ele não está disponível para treinar com o Hakeem, embora haja muita gente que diga, $100,000 para treinar também. Não, eu vi os comentários que há muita gente a dizer: putz, o dinheiro é dele, o gajo faz o que ele quiser com o dinheiro. Tipo, eu também não pagava. Mas eu de repente acho piada quantos gajos é que nós sabemos que treinaram com o Hakeem? Tipo o Embi, não é? Treinou o Embi uma vez, treinou, sei lá, o Kobe treinou uma vez, soubeste? O Khalil Ware agora... Vi um comentário engraçado que é o gajo que escreveu tipo que o Hakeem também tem de comer, estás a ver? $100,000 por semana, o Hakeem também tem de comer. Sim, que ele vai à taberna do mar comer menu de degustação. Mas de repente, quer dizer, estamos a comparar o Nemias com o Embi, não é? O Embi foi treinar, porque é que o Nemias também não vai treinar com o Hakeem? Malta, tenham lá calma, tenham lá calma. Vamos todos respirar fundo. Bom, vamos lá então. Agora sim. Dos nossos amigos da Betano, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marquem 5 estrelas em apostas desportivas. Odds de quê? WNBA, para a equipa vencedora da WNBA, tenho aqui Minnesota Lynx favoritas, 1,95. Las Vegas Aces, logo a seguir, 3,15.
New York Liberty 3,90, Atlanta Dream 5,80, Golden State Valkyries 5,80 também, Indiana Fever da Caitlin Clark 8,25, Dallas Wings é da Paige Becker, não é? Paige Beckers, é. Sim. 11, Washington Mystics 45, Phoenix Mercury 70 e depois Chicago Sky, as LA Sparks e as Toronto Tempo 110. Onde é que joga a Olivia Miles? Joga na mesma equipa, não? Nas Minnesota Lynx. Joga nas Minnesota Lynx, ok. Achas que vai dar o quê, Ricardo? Tens estado a acompanhar? A Olivia Miles está-me a surpreender muito. Estar pelo menos a ter um impacto tão grande já no seu primeiro ano. Eu vi muito a Olivia Miles porque ela jogou na Universidade de TCU com a Clara no ano passado e portanto eu vi muito o jogo da Olivia Miles e com particular atenção porque ela combinava muitas vezes que a Clara jogava cá direto, mas não esperava que fosse já isto tudo no primeiro ano. E é inacreditável a capacidade de impactar o jogo logo desde os primeiros jogos de liga, logo. É incrível a capacidade de passe, a visão dela é fabulosa, todos os dias há um passe fabuloso, mas faz um bocadinho tudo, é um triplo-duplo à espera de acontecer todas as noites, o que para uma rookie é especial. Sim, é especial. Tem-se falado que a WNBA nunca teve tanto talento jovem, porque, ou seja, tens a Olivia Miles, a Paige Beckers, como estavas a dizer, a Caitlin Clark, que às tantas um gajo parece que já se esqueceu. Teve ali umas semanas menos boas, mas agora ultimamente está a jogar muito bem. E também teve lesionada o ano passado. Portanto, Sim, e ainda tem havido muitas narrativas fora de campo menos boas. E ainda tens a AJ Wilson, não é? Que tem sido MVP e pode, não sei se não vai ser outra vez. Tens a AJ Wilson, tens Brianna Stewart, tens Natasha Howard, tens Nafisa Collier, tens muita gente de muita qualidade. Malta a jogar bem. Mas pronto, está aí odds para a WNBA, diz. Enganaste-me, porque no alinhamento tu não puseste NBA, a W puseste Euroliga. Esqueci-me. E eu trazia-te aqui uma coisa da Euroliga, só para te dizer aqui uma coisa da Euroliga. Então diz. Mas diz. Eu não sei se estás a par do plantel do Panathinaikos da próxima temporada. Mas não estou, mas vais-me dizer. São só estrelas. Então, olha, em primeiro lugar foram buscar o treinador Zeljko Obradovic. Ok. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É Deus no céu e Obradovic na terra. E depois, eles já tinham para base o Costas Lucas e o Jerian Grant e o Kendrick Nunn. Né? Foram buscar o Sylvain Francisco e o Branco Badiou. Sylvain Francisco é aquele francês, não é? Exatamente, francês. Foi uma das grandes figuras da Euroliga no ano passado. Estava a jogar, não era numa equipa de topo e agora entretanto vem para o Panathinaikos e vem carregar aqui o plantel do Panathinaikos. E o Branco Badiou, que vinha jogando nos últimos anos em Espanha, não tenho a certeza se ele não jogou com o Travante no Manresa, não consigo dizer de certeza, mas pronto, jogou no Valência. Foram buscar o Isaac Bonga, o extremo alemão. Conseguiram manter o Nigel Hayes Davis, o Juancho Hernan Gomes e depois a poste, para além de terem lá o Matias Lesorte, que provavelmente é o melhor poste da Europa, foram buscar o Yabusele e o Mustafa Fall. É inacreditável a quantidade de talento que esta gente tem. Vamos ver se conseguem jogar todos juntos, né? É que estás preocupado com os Sixers, também tens de estar preocupado com o Panathinaikos. O Obradovic, esquece. Com o Obradovic, não fazem farinha, esquece lá isso. Já sabem, se querem apostar na WNBA, na Euroliga ou em quaisquer outros desportos e modalidades, podem fazer. Modalidades, desportos e modalidades não, ligas e modalidades. Podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Vamos só às nossas perguntas da bancada, ao nosso Patreon, antes de irmos embora. Diz assim o Ricardo Costa: boas, os meus Celtics este ano podem ter dado um tiro nos pés, no entanto, podem também ter tirado um cancro do balneário. Porra, calma, puto, fogo. Tipo, eu sinto que houve grande rapidez, estás a ver? Pode não ter sido nem uma coisa nem outra, pode não ter acontecido nem uma coisa nem outra. Eu acho que os Celtics, acima de tudo, pouparam dinheiro, ou acham que pouparam dinheiro no futuro, nem tanto este ano, mas no ano a seguir. Por isso, não sei. E vocês falaram das boquinhas que o Jason Tatum já anda a mandar assim de surra quando faz aparições públicas e tal, que podem ser interpretadas dessa forma. Nunca sabemos se é inocente ou não, mas não pareceu nada inocente também, como não vos pareceu a vocês. E portanto, os Celtics... Eu deixei em aberto, não saltei para os Celtics
Os Celtics tentaram resolver aparentemente uma série de problemas, mas chamaram cancro no balneário, acho que é um bocadinho mais, mas eu percebo a ideia, não é? É tal maçã podre que depois pode haver um toda a gente, problema porque ele que se cria calhar não é problemas, agora, pode criar. se calhar não é agora, mas pode ser daqui a uns meses, sim. Eu percebo a ideia. Aliás, muito curioso para ver o que é que vai acontecer em Filadélfia, porque chega o LeBron que vai ter muito a bola na mão, porque o Tyrese Maxey a jogar fora da bola é incrível, sobretudo no clutch. Então, até alguém que te revela alguma ainda incapacidade para tomar decisões no clutch, e portanto chega ao LeBron e o LeBron é que vai ter a bola no clutch. O LeBron claramente não gostou de ser a terceira opção em Los Angeles, e quando vai para a Filadélfia não é para ser terceira opção. Então, essa ideia do Ring Chasers, se o LeBron não tivesse em Filadélfia, onde é que os Philadelphia 76ers eram campeões, candidatos ao título da NBA? Não eram. Portanto, o LeBron é que os vai pôr over the hump, como dizem os americanos. E o Jaylen Brown, que se calhar pensava que ia ser o 1A e o líder daquela equipa, não é? Porque ia para o pé do Maxey, mas o Maxey é um puto de 25 anos, e o Embiid nunca está saudável. Portanto, o Jaylen Brown ia para lá armado em pavão. Chega ao LeBron e de repente, provavelmente o Jaylen Brown passa de 1-2 para 4. E portanto vamos estar atentos à Twitch. Diz assim o Pedro Leiria, já tínhamos aqui coisas sobre o LeBron. Boas, malta, a pergunta desta semana é sobre o assunto mais improvável de sempre, LeBron James. Esta ida dele para a Filadélfia, o que significa para a carreira dele? Acham que se for campeão não podem tentar rebaixar o valor desse título por ter sido numa super equipa, como os 2 títulos do KD em Golden State? E o que significa para vocês esse título se acontecer na conversa do GOAT? Muda alguma coisa ou fica tudo como está agora, com ou sem título? Ele depois tinha mais uma pergunta sobre a seleção, sobre se o jogo ia ser na Grande Lisboa, o jogo da seleção com a Geórgia, mas não, vai ser em Matosinhos. Sim, é na Casa das Seleções em Matosinhos. Em relação aos bilhetes que ele pergunta, a Federação normalmente mete à venda numa plataforma que é a Smart Fan Tickets, portanto ele que esteja atento ao site da Federação, ou que me vá mandando uma mensagem de vez em quando que eu vou... Sim, vale a pena agir aquilo. O que é que és que eu te diga? Se achas que vão... Se mudar a conversa do GOAT. És da mesma opinião que o Lucas, não muda. Portanto se muda no sentido de toda a gente achar, ou muita gente achar que é o Jordan ainda, e se ele com 5 títulos se aproxima disso. Para muita gente poderá ser o argumento necessário, não é? Ficar a um título de distância, mas tendo uma carreira muito mais longa e muito mais completa, tem a melhor carreira da história da NBA. Mas enfim, eu sou da mesma opinião do Lucas, não vi ninguém melhor do que o Jordan dentro do campo, e acho que esta discussão acaba por não ter grande tração, porque não é por ir buscar mais um título que vai mudar muita coisa, para mim. Sim. Diz o Gonçalo Cunha. Boas, malta. Terminada a novela do verão, porquê Filadélfia? O LeBron considera que é a melhor chance de título. O encaixe, como já tinham falado, é estranho. Muita malta a precisar de bola e muitos passadores do lado defensivo, incluindo LeBron aos 41 anos. Se era para título e ficando no Oeste, o encaixe seria muito melhor em Indiana e parece-me que as chances seriam maiores. Fugindo ao Oeste, aos Knicks por serem campeões e aos Celtics. Por último, quanto aumentaria a probabilidade dos 76ers serem campeões ao trocarem o Embiid por um poste protetor de cesto que está disponível em 90% da época? Ou isto é desvalorizar o Embidão? Abraço aos 3. Desvalorizar o Embidão não é desvalorizar, porque o Embidão não defende um caracol hoje em dia. O Embidão não defende nada. Zero. É um menos na defesa. Portanto, a equipa será certamente mais capaz do ponto de vista defensivo com o Adam Bona lá dentro. Ou até com o Ariel Okporti, mas o Embiid não defende nada, zero, um bacalhau, zero. Ofensivamente, o Embiid dá coisas muito boas, não é? Eu acho que o Embiid, desculpa interromper-te, Ricardo, mas eu já queria ter dito isto no último episódio e esqueci-me, mas eu acho que o Embiid devia ser, nunca vai ser, eu sei, mas devia ser uma espécie do Bill Walton desta equipa, o Bill Walton que jogou nos Celtics nos anos 80. Para quem não sabe, o Bill Walton foi MVP da NBA, campeão pelos Portland Trail Blazers. Carregou os Portland Trail Blazers ao seu único título, acho eu, se não me engano. Acho que é o único título da equipa. Acho que é 79, acho que é do ano em que eu nasci, acho eu. E é
considerado por muitos um dos postos mais versáteis da liga, de sempre, quando estava bem. Pronto. Qual é que é o problema? O gajo teve imensas lesões e a carreira dele foi completamente ceifada pelas lesões. Ou seja, todo o potencial que ele teria nunca foi alcançado. E há uma fase da sua carreira em que ele vem ser uma espécie de vem ser o sexto homem dos Boston Celtics, do Larry Bird e do Kevin McHale, não sei. E essa equipa dos Celtics acaba por ser campeã. Com o Bill Walton a ganhar o sexto homem do ano, não sei se viste, não sei se foi nesse ano, mas foi na sua passagem pelos Celtics. E curiosamente o Bill Walton e o Embiid até partilham algumas coisas, não é? Tipo, alguma facilidade de passe, são virtuosos, não é? Com a bola, etc. Então, tipo, eu acho que ele devia ter esse papel, estás a ver? Eu sei que nunca vai ter, mas esse devia ser o papel dele. Pronto, é o que eu acho. E até se calhar ajudava a resolver algumas questões no ataque, teres ali alguém que não precisa ter a bola, não é? Alguém que está ali para fazer o trabalho sujo. Não sei se é o Adam Bona esse gajo, porque é um posto baixinho, pequenino, mas teres ali alguém que lhes pudesse dar uma coisa diferente e que não precisasse de tanta bola, porque já é muita bola para dividir por tanta gente que precisa de bola para ser efetivo. Eu acho que o LeBron de facto escolheu por sentir genuinamente que Filadélfia era a equipa que lhe dava mais possibilidades de ser campeão. A história da felicidade e do bem-estar da família, quer dizer, isto de repente deixou de ser um fator, não é? Ele vai para longe da família, ele vai estar a viver em Nova Iorque e a família vai estar a viver em Los Angeles. O que se calhar é bom para a relação, não é? Vimos o Tom Brady assim que se retirou, separou-se da Gisele, portanto o LeBron se calhar está a fazer bem em deixar a savana na Califórnia e ele ir viver para Nova Iorque, se calhar está a fazer bem à sua relação. Mas, portanto, a questão da família, pelos vistos, não foi um fator. O único fator dele e a felicidade que ele procurava era poder ser campeão. E está tudo certo. Isto é o que todos querem. Toda a gente quer ser campeão. O Rich Paul já disse, e nós não sabemos o quão a sério devemos levar o Rich Paul, que diz sempre muita coisa, não é? Ouvi alguns dos episódios do Game Over, do podcast dele com o Max Kellerman, e de facto aquilo, tens de ter uma peneira muito grande para a quantidade de baboseiras que são ditas ali, mas ele disse que de facto foi a contratação do Jaylen Brown, a troca do Jaylen Brown, é que foi o último fator que leva o LeBron a decidir-se por Filadélfia, o que é mais um peso para o Brad Stevens, não é? Porque a troca do Jaylen Brown não foi só Jaylen Brown, ajudou a validar a ida do LeBron para lá. E sim, acho que ele escolheu porque é a situação que na cabeça dele o coloca mais perto do título. Se vai acontecer ou não, não sei, tenho dúvidas, mas a equipa tem muitas coisas para resolver, nomeadamente a tal história da hierarquia, quem é que tem mais toques e menos toques na bola e quem é que... Porque depois o LeBron tem que se poupar para o ataque, portanto vai ser o Jaylen Brown que vai ter que assumir as tarefas defensivas mais chatas. Pá, e o Jaylen Brown defensive player of the year, candidato a defensive player of the year. Não, é que depois ele a defender fora da bola também é miserável, portanto está sempre a dormir. Portanto, mas vai andar a deitar fumo pelas orelhas. E, portanto, tenho visto o vlog do Jaylen Brown, agora foi para a França treinar com o Noah Lyles. E é inacreditável o ego daquele menino e a necessidade de validação, a quantidade de vezes que ele num vlog de 20 minutos diz que foi sexto para MVP, mas devia ter sido primeiro. Não há... É inacreditável, é inacreditável. Não quer destruir a imagem, que tenho dele. Não vai. O encaixe tem dúvidas do encaixe, não é do LeBron, o LeBron encaixa em qualquer lado, mas é, e não tenho dúvidas que o Tyrese Maxey vai beneficiar muito de ter menos bola na mão e ter de tomar menos decisões. Há aqui dois jogadores que eu tenho dúvidas, um deles é o Jaylen Brown pelas razões que já disse, e outro é o VJ Edgecombe, que vai perder muito protagonismo, não sei se o agente dele ficou muito satisfeito, de repente, ele que estava numa trajetória de subida, de repente passa a ser a quinta opção do plantel e vai perder números, protagonismo, enfim, uma série de coisas. Diz assim o Paulo Cortes, antes de irmos embora: na cena das equipas do Oeste candidatas ao título, acham que o De'Aaron Fox será o segundo melhor jogador dos Spurs ou é apenas uma solução de transição até aparecer outra estrela? Eu acho que o De'Aaron Fox não é o segundo melhor jogador dos Spurs. Eu tenho dúvidas e haverá argumentos para dizer que nem sequer é o terceiro. Por isso, não sei.
eu acho que os playoffs foram muito castigadores. Também não quero estar a ser injusto para o De'Aaron Fox, mas foram muito castigadores para o Fox, para a percepção que ele deixou, até pela experiência que tem, que é diferente da experiência do Kessel e do Harper, que são os jogadores que na teoria até poderíamos colocar à frente dele, e que têm potencial para isso, mas pronto, não quer ser injusto, mas se me perguntassem hoje, desses três, quem é que dispensarias mais facilmente, eu diria que era o De'Aaron Fox. O novo contrato dele entra em vigor agora, a extensão de 4 anos e 229 milhões até 2030, entra em vigor agora no início da próxima temporada. Achas que foi por isso que ele foi treinar para Portugal? Estava com dificuldades financeiras, queria um pavilhão mais barato? É possível, e se calhar o CNN até o deixou treinar de borla. É possível que isso tenha acontecido. Eu não sei se aconteceu ou não, mas até porque eu não sei se eles mantêm essa tradição, mas o Bernardino Soares, quando era deputado, era líder de um grupo de malta que ia treinar todas as terças-feiras para o CNN, de deputados que iam fazer uns lançamentos ali para o CNN e fazer ali uns joguinhos. Portanto, gostava de ver, não gostavas de ver o De'Aaron Fox? Se calhar foi o De'Aaron Fox que foi ao escritório do Ventura, ao gabinete do Ventura, fazer aquilo que fez. Mas se calhar. Mas o De'Aaron Fox, temos que dar a mão à palmatória que ele jogou lesionado nos playoffs, e isso teve um impacto no seu rendimento. Saiu com uma péssima imagem dos playoffs, fazendo o esforço de jogar condicionado, não é? Se ele não tem jogado, não podíamos criticar, e se calhar continuaríamos sem dúvidas a dizer que ele era o segundo melhor jogador da equipa, que a equipa tinha que continuar a crescer com ele. Agora, e houve ali o Stephon Kessel fez 20 turnovers nos primeiros jogos, portanto notou-se claramente ali a falta do De'Aaron Fox, portanto ele tem um papel naquela equipa. Só que o Dylan Harper está a explodir, o Dylan Harper está a crescer, e já mostrou algum desagrado com os minutos que teve no ano passado ao longo da temporada, e portanto, apesar de surgirem indicações de San António de que ele aceita bem continuar a sair do banco e o Fox continuar a ser a titular, não sei até que ponto isso vai durar muito tempo. Que se ele for desbocado como o pai, que anda sempre no Twitter a dizer merda, é possível que mais cedo ou mais tarde venha fazer pressão pública para eventualmente ter um papel maior, e é esse o papel que ele tem que ter. O Dylan Harper nesta altura já é o segundo melhor jogador de San António. Muito bem, meu puto, bom fim de semana, obrigado por esta conversa. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube, subscreverem também a DAZN, nossos partners in crimes, cenas, e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, putz, não há til no RL, vocês já sabem, não preciso estar sempre a dizer, não preciso. Ricardo, mas obrigado. Continuas a dizer. Bom fim de semana. As pessoas pedem. As pessoas pedem. Eu também vou passar sempre a dizer no final de todos os episódios, metam pontos finais nas mensagens do WhatsApp. Sim, e colocamos nós agora o ponto final neste episódio. Está bem? Sim, e um emoji no fim. É isso. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço.